Fala seu nome completo pra mim, por favor. Gabriela Nunes da Silva Palmeira, Quantos anos você tem? 15 anos. Gabi, onde você nasceu? Eu nasci em Santo André, mas atualmente eu moro em São Paulo. E onde você estuda, Gabi? Eu estudo na ETEC Getúlio Vargas, no Ipiranga. Você sempre estudou lá? Não. Desde o começo da minha vida até o ano retrasado, eu estudava numa escola católica chamada Educandário Nossa Senhora Aparecida. E aí, no ano retrasado, no finalzinho, eu prestei a prova da ETEC. E aí eu passei. Então, desde o ano passado, eu estou lá fazendo o ensino médio, agora no segundo ano. E também o curso técnico de design de interiores. A sua escola atual é pública ou privada? Agora é pública. E a anterior? Hã? A anterior? A anterior era privada. Como foi essa transição? No começo foi um pouco difícil, porque foi um choque de realidade pra mim. Dentro da Getúlio Vargas, a gente tem pessoas muito diferentes, de muitas idades, porque também tem um curso só modular, que qualquer pessoa pode entrar. Então foi muito diferente sair de uma escola católica, em que a gente rezava e tinha que cantar o hino toda sexta-feira, para uma escola pública que mal tem pessoas no pátio para ver o que a gente está fazendo. Então é uma coisa muito mais solta. Lá as pessoas matam muito aula, o acesso à bebida e a drogas, apesar de ser uma coisa ruim, é muito mais fácil do que era dentro do ENSA. Então foi meio que um choque de realidade para mim. A escola é muito maior, tem cerca de 4.000 alunos, sendo que o ENSA mal tinha 1.000. Então eu fui muito exposta a muitas pessoas, a muitas realidades diferentes dentro da minha sala. Eu convivo com pessoas que têm condições financeiras muito diferentes das minhas. Então foi um choque para mim no começo, mas eu acho que a gente se adapta a tudo que a gente está disposto a se adaptar. Então, em pouco tempo eu peguei o ritmo, apesar de ser muito mais puxado e a escola cobrar muito mais da gente, principalmente por causa do técnico. E também agora eu estudo o dia inteiro, então é muito mais complicado, a gente fica muito mais cansado. E esse ano também eu comecei curso de inglês, então as coisas podem ficar meio bagunçadas às vezes. Mas como eu disse, eu acho que é só ter força de vontade que a gente consegue. Mas você gosta mais? Com certeza. Lá eu encontrei pessoas maravilhosas, eu encontrei minhas 4 melhores amigas que me fazem um bem inimaginável. Eu encontrei pessoas... É muito engraçado, porque quando você tá exposta ao que o mundo realmente é, você encontra pessoas muito boas e muito más, entende? Então, eu acho que eu conheci, dentro da GV, a gente tem o melhor dos dois mundos. Então, ao mesmo tempo que a gente é exposto ao lado ruim, que sejam as drogas, o álcool e etc., a gente também encontra pessoas muito boas. Então, por exemplo, lá dentro da escola, às quartas-feiras, tem um grupo que se reúne, um grupo cristão que se reúne para rezar. Então eu acho que tem um pouco da diferença entre as duas coisas, mas com certeza eu encontrei pessoas e vivências e situações maravilhosas dentro daquela escola e com certeza entrar lá foi a melhor escolha da minha vida. Fico muito feliz por você, Gabi, de verdade. Agora, olha, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda e você me responde do jeito que você quiser, tá bom? Tá bom. Você já se apaixonou? Sim, e mais de uma vez. Eu me apaixonei pela primeira vez, eu era nova. E depois... Eu era bem nova e foi uma história que seguiu por algum tempo. Então eu conheci esse menino quando eu tinha cerca de 8 anos. E a nossa história foi se desenrolando. Então aos 8 anos eu dei meu primeiro beijo com ele. E aí depois, com cerca de 10, a gente meio que começou a sentir coisas um pelo outro novamente. E aí com 12 novamente, e aí foi uma coisa mais séria, mas aí eu não tava preparada pra essa coisa mais séria. Então eu meio que acabei com tudo e aí a gente perdeu o contato. E depois, eu sou uma pessoa que se apaixona muito, eu tô falando agora de pessoas, mas não só por pessoas. Depois disso, eu me apaixonei por uma pessoa que morava em outra cidade e foi muito difícil porque minha família tem casa nessa cidade e eu fui lá visitar e eu acabei conhecendo esse menino. Só que a gente só se falava por mensagem e depois de um tempo eu percebi que não havia reciprocidade nos sentimentos, então foi um pouco traumático.
E depois eu me apaixonei no final do ano passado. E essa com certeza foi a mais intensa de todas as vezes que eu me apaixonei. E eu julgo que eu ainda estou um pouco apaixonada. E eu ainda amo esse menino, apesar de não querer amar, mas a gente não manda no coração, né? E ele com certeza, ele mudou minha vida, porque se hoje em dia eu tenho o mínimo da autoestima, e se hoje em dia eu consigo me amar, e se hoje em dia eu vejo o mundo de uma forma totalmente diferente, eu devo isso a ele. E mesmo hoje ele me faz um bem muito grande, apesar de não estarmos mais juntos. E eu acho que é isso. Se tirando do quesito romântico, eu sou muito apaixonada por coisas pequenas. Então, recentemente, eu comecei a me apaixonar um pouco mais por mim mesma. Então, pelo meu corpo e me aceitar do jeito que eu sou. Aceitar que meu cabelo é assim, aceitar que eu tenho espinha no rosto, aceitar que eu não sou perfeita, que pode ser que eu tenha uma gordurinha aqui, uma estria aqui. E tá tudo bem com isso. Eu também me apaixonei pelas artes. Eu acho que a paixão da minha vida são as artes. E é o que eu pretendo seguir na minha carreira. E pelo desenho, que também tá meio que dentro das artes. Desde pequenininha eu sempre gostei muito de desenhar. E aí, com cerca de 10 anos, eu comecei a fazer um curso de desenho. E agora eu faço técnico, que é basicamente só desenho. Então, o desenho e a arte na minha vida mais pra carreira, com certeza são as minhas paixões. Agora, me responde, você já teve seu coração partido? Já tive meu coração partido. Às vezes, não só por outras pessoas, mas quando eu terminei com essa minha primeira paixão que eu mencionei agora há pouco, eu fiquei com o coração partido, apesar de eu ter terminado com essa paixão que foi algum tempo do menino que morava longe. Partiu com certeza muito meu coração, porque eu não tinha nem contato com ele. E essa última paixão, que acabou no começo desse ano, com certeza foi a que me deixou mais triste. Apesar de eu não demonstrar, apesar de tudo que eu sofrer tivesse sido aqui dentro, eu sofri pra caramba. E foi muito difícil pra mim, mesmo no começo, quando eu voltei às aulas e ele tava lá e eu tinha que agir como se estivesse tudo bem. Foi muito difícil pra mim. Você acha que você já partiu um coração? Sim, eu acho que eu já parti um coração. A coisa que mais me vem à cabeça é um menino, eu não vou falar o nome dele, mas ele estudava comigo na minha antiga escola e agora ele estuda na nova também. Eu não falo com ele, eu nunca cumprimentei ele nem na nova escola, mas ele estuda lá em uma outra sala e eu sei que ele tá lá e ele sabe que eu tô lá também, mas é isso. Quando eu tava mais ou menos no sexto, sétimo ano, ele me deu flores. Um dia eu cheguei na escola e ele me deu flores. Só que eu não sentia nada por ele. E foi na época que eu estava apaixonada pela primeira vez, então eu não sentia nada por ele. E aí eu fiz uma coisa que eu me arrependo tremendamente. Eu acho que isso me marcou demais. Que eu peguei as flores dele na frente dele e joguei no lixo. E foi um absurdo. Até hoje eu me arrependo muito disso. Eu tenho vontade de chegar nele e pedir desculpa. Mas foi bem triste. Eu não esperava que eu fosse fazer isso também, mas eu queria colocar um ponto final naquilo e mostrar que eu não queria nada com ele. Eu acho que eu fiz isso da forma errada, vendo hoje em dia com todas as vivências que eu tenho, que não são muitas, mas são algumas. Eu vejo que foi muito errado da minha parte. A próxima pergunta era se você se arrepende de alguma coisa, mas acho que você respondeu. Então eu vou passar pra próxima. Você é feliz? Absurdamente feliz. Eu sou muito feliz na minha nova escola, principalmente. Eu sou muito feliz com a minha família. Eu acho que existem muitas diferenças entre nós. A minha família é muito grande, meus pais se separaram quando eu era muito nova. Minha mãe tá no terceiro relacionamento. O meu pai é casado há cerca de 10 anos com uma outra mulher. Eu tenho 5 irmãs, então é muita coisa, muita gente, muita opinião, muitos pensamentos diferentes na minha família. Mas, de uma forma ou outra, eles me fazem muito feliz.
E também os meus amigos. Meus amigos me fazem absurdamente feliz. Essas 4 amigas que eu mencionei agora há pouco. E os meus outros amigos meninos, que não são da minha sala, que ao todo eles são os meus melhores amigos, me fazem muito, muito feliz. Em dias que eu tô muito mal, por exemplo, essa semana eu tive um dia muito ruim, tava tudo dando errado, não só eu, minhas amigas também estavam em um dia muito ruim e tava todo mundo mal, eu passei o dia inteiro chorando. E aí eu briguei com um monte de gente, inclusive briguei com um dos meus melhores amigos. E elas estavam lá, sabe? E aí eu tive que sair pra fazer um exame. E aí elas ficavam mandando mensagem perguntando se eu queria conversar. E eu acho que amor e felicidade é isso. Essas pessoas me fazem muito feliz. E acima de tudo, agora eu percebo e eu dou valor à felicidade que eu posso me trazer. Porque eu sempre fui uma pessoa que não gosta, eu não gosto de ficar sozinha. Eu não gosto da solidão, eu não gosto da ideia de ficar sozinha. Tanto que se você me perguntasse 1 ano atrás qual era o meu maior medo, eu diria que é morrer sozinha. Mas agora eu percebo que a gente precisa ficar sozinho. Às vezes a gente precisa olhar pra si e perceber que a gente é a companhia que a gente tem o tempo todo. Então, às 3 horas da manhã, quando eu acordo e eu tô com uma crise de ansiedade e não tem ninguém pra conversar comigo e tá todo mundo dormindo em casa e todos os meus amigos estão dormindo, são momentos que a gente percebe que a gente só tem a si mesmo. Então, acima de tudo, uma pessoa que está me fazendo feliz sou eu mesma. Coisa mais linda. Cara, uma pergunta acho que ainda um pouquinho mais difícil. Você já testemunhou um milagre? Eu acho que já. Há cerca de... Gabi, você já passou por momentos em sua vida em que achou que era mais fácil desistir? Acho que sim. Eu acho... sim. Às vezes a gente passa por alguns problemas e a vida de ninguém é perfeita. E a gente se sente sufocado por tudo que tá acontecendo. Há alguns anos, a minha mãe se separou do segundo relacionamento dela. E isso coincidiu com o término com esse menino que eu falei que eu me apaixonei pela primeira vez. E foi muito difícil pra gente. A gente teve que morar por algum tempo na casa dos meus avós. E foi uma separação muito complicada. Até hoje é muito difícil em questão de pensão e em horários, porque eles dois tiveram uma filha juntas, minha irmã mais nova é fruto dessa relação. E ele tem direitos de vê-la a cada 15 dias, então ela passa o final de semana com ele. E é muito complicado, porque aí ele não chega no horário, e aí ele não devolve ela no horário. E por causa de todas as complicações que teve enquanto eles estavam se separando, quem tem que entregar a minha irmã e buscar ela depois são meus avós, lá na minha casa. Então de 15 em 15 dias meus avós têm que estar lá. E foi muito difícil pra gente passar por tudo isso, ainda mais sendo a segunda vez, visto que meus pais haviam se separado quando eu era bem nova. Então, foi uma fase bem traumática e estar morando na casa dos meus avós e lá não tem internet, então eu não tinha o mínimo acesso à internet. Eu tinha as músicas que estavam baixadas no meu celular e as fotos e os jogos e era isso. E, inclusive, eu julgo que esse foi um fator muito determinante para eu ter terminado as coisas com aquele garoto. E foi uma fase bem complicada, então eu acho que houveram momentos nessa época em que eu pensei em desistir. E Gabi, alguém já falou que você não era capaz? Eu acho que todo mundo passa por uma época em que as pessoas apontam o dedo pra você e falam que você não vai conseguir. Eu acho que a minha família sempre me deu muito apoio. Quando eu decidi entrar pra escola técnica, eles me deram muito apoio. E em algumas das escolhas que eu fiz na minha vida, eles me deram muito apoio. Mas teve algum tempo na minha vida em que eu ainda não sabia o que eu queria seguir. Eu ainda não tinha pensado na escola técnica, eu era bem nova. E várias profissões estavam passando pela minha cabeça. E a minha professora do curso de desenho um dia chegou pra mim e falou: "Ah, Gabi, você já pensou em ser tatuadora?" E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí
eu cheguei e eu falei com os meus pais. E eles com certeza não me apoiaram nem um pouco nisso e falaram que eu não ia conseguir, que era um meio muito restrito, que era um meio muito masculino e que eles não tinham me criado pra me ver em um lugar desses, que não era um ambiente pra mim, etc. Eu acho que em questão de escola e de nota, etc., as pessoas sempre me dão bastante apoio. Os meus amigos e minha família sempre me deram bastante apoio. Mas com certeza tem uma coisa ou outra, principalmente ligado ao âmbito profissional, que as pessoas disseram que eu não ia conseguir. Gabi, agora olha, é a última pergunta. E essa eu quero que você responda com a maior honestidade possível, tá bom? Ok. Você já realizou um sonho? Eu acho que eu já realizei mais de um sonho. Há alguns anos, quando a banda One Direction veio pro Brasil, eu realizei o meu primeiro sonho. Eu acho que foi muito marcante pra mim, apesar de ter sentado muito longe, de nem ter visto o rosto deles, mas com certeza foi muito marcante pra mim. E algumas coisas pequenas. Eu julgo que esse último relacionamento que eu tive foi meio que a realização de um sonho, porque eu sempre tive o sonho de me apaixonar e de viver um amor igual aqueles que eu sempre lia nos livros e sempre via nos filmes. E os 3 meses, 4 meses que eu tive com esse garoto, com certeza foram... Não vou dizer perfeitos, porque nada é perfeito, nem nos livros é perfeito. Mas eu acho que eles atenderam a todas as minhas expectativas. Eu amava e eu amo ele de um jeito muito bonito. Isso era muito recíproco e ele me completava de todas as maneiras que eu precisava ser completada. Então, todos os lugarzinhos que eu pecava e que eu precisava de dar atenção, que eu precisava de alguma coisa, ele tava lá e ele tava por mim, assim como eu tava por ele. Então, o tempo que a gente tava junto, eu fui absurdamente feliz, ainda sou, mas principalmente com ele eu fui muito feliz. E eu acho que isso foi a realização de um sonho. E eu acho que o último sonho assim que me vem à cabeça foi ter entrado na escola técnica, porque querendo ou não é uma coisa bem concorrida. E eu tenho amigas que estudaram comigo no ENSA, que eu passei em 17º lugar no meu curso, e amigas que prestaram exatamente para a minha sala e ficaram para cima do número 100 na lista. Então, com certeza foi um sonho realizado para mim. Era uma coisa que eu queria muito, eu me preparei muito, eu estudei pra caramba. Então, foi a realização de um sonho. Muito obrigada pela sua participação, Gabi. Muito obrigada pelo convite.